Satisfação muito grande estar aqui nessa casa, nesse momento de encerramento de mais uma jornada espírita, a 14ª semana, que discutiu diversos temas da sociedade à luz da doutrina espírita e encerra hoje com a presença do nosso amigo Jorge Godinho, que já esteve conosco hoje pela manhã no encontro de trabalhadores espíritas da região de Vitória e Serra e Santa Teresa, onde tivemos reunidos 200 trabalhadores espíritas até agora às 16 horas. Uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, Godinho. A gente sabe do carinho todo especial que toda a diretoria e presidência da FEB tem para com o Espírito Santo, então é um motivo de muita alegria estar perto aqui presencialmente. E a presidência desta casa e os seus diretores e trabalhadores, esse esforço incansável, porque a gente sabe o que é fazer uma semana espírita, a gente sabe o que é fazer uma jornada, a gente sabe o que é fazer um congresso espírita. Então tem que ser valorizado, tem que ser esses trabalhadores abnegados, discutindo sempre e levando a mensagem libertadora e esclarecedora da doutrina espírita. Então nós da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo nos ombreamos com os trabalhadores e dirigentes dessa casa e desejamos a eles sucesso já na 15ª semana que se realizará aqui nesta casa no ano de 2020. E que todos vocês divulguem, cada um de vocês, a oportunidade de estar aqui presente. Eu peço licença ao presidente desta casa para poder fazer uma convocação ao movimento espírita daqueles que aqui se encontram. No dia 16 de agosto, às 19 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, nós estaremos comemorando o Dia da Confraternização Estadual Espírita. E deveremos estar lá, todos nós, ombreados, que isso é uma prerrogativa e um privilégio do Espírito Santo. Nem todos os estados têm um dia de confraternização estadual. E para esse ano a gente convidou e confirmou a vinda do companheiro Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, que falará sobre a organização social e política no mundo espiritual, dentro daquela casa de leis. Então fica aqui o convite para que nós possamos estar juntos mais uma vez nesse momento de difusão e da inserção da doutrina espírita na sociedade. Então passamos agora para a nossa reflexão, nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de justiça, de misericórdia e de amor, a Jesus, seu Filho, nosso irmão, companheiro e mestre querido, suplicando as bênçãos sobre cada um de nós, aqui encarnados e desencarnados, que na noite de hoje reflexionaremos sobre mais um tema trazidos para essa jornada espírita. Que os amigos espirituais protetores dessa casa esparjam sobre cada um que aqui se encontra esse hálito de serenidade e de tranquilidade. E que o palestrante, nosso companheiro da noite de hoje, possa nos conduzir dentro desse ambiente de fraternidade ao longo do tema que será por ele exposto. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Amigos, então, passando a palavra para o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, com o tema A FEB e sua missão de unir os espíritas. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos envolvendo com muita paz. Era o último quartel do século XIV. Estamos nos referindo aos anos de 1375 ao ano de 1400. Conta-nos Humberto de Campos, na sua linguagem poética, que naquele período Jesus, dentre as poucas vezes que visitou a Terra, mais próximo, para tratar de assuntos inerentes ao nosso desenvolvimento, se encontrava com espíritos que o auxiliavam nesse processo de desenvolvimento da Terra sobre o continente europeu, verificando
o que os homens teriam feito após a sua estada entre nós, da boa notícia que ele trouxe, nos convocando à regeneração, à reforma, ao aperfeiçoamento, à evolução, trazendo-nos o instrumento do Evangelho para que fosse o roteiro em nossas vidas. Numa análise rápida, ele verificou que nós fizemos escolhas equivocadas, porque os seus ensinamentos durou entre nós, na sua pureza, por poucos aqueles que o seguiram durante apenas 3 séculos da nossa era. Porque exatamente no ano de 313, no dia 13 de junho, quando Constantino resolveu dar a liberdade aos cristãos para professarem o cristianismo, naquele momento a história da humanidade registra que essa pulcritude, a pureza do Evangelho de Jesus, ela foi mesclada com interesses políticos, interesses particulares, interesses pessoais. Porque durante esse período, a sua doutrina crescia à proporção que os seguidores, os cristãos, eram dilacerados, eram mortos, os seus corpos eram trucidados, fossem nas arenas, crucificados, fossem nas fogueiras. A um ponto tal que, quando Constantino assim resolve, ele verificou que não adiantava mais se matar cristãos, porque a doutrina se espalhava por todo o domínio romano da época. E ao resolver, começou então os interesses a influenciarem. E o cristianismo passa a ser então uma religião do Estado, onde nós observamos alguns hábitos, alguns ritos, que não fazem parte da doutrina cristã ou do Evangelho de Jesus e nem tampouco praticado por ele. Jesus foi batizado num determinado domingo, numa manhã, quando João o observa e naquele momento o batiza, porque ele estava cumprindo aquilo que as Escrituras já tinham dito. E no diálogo entre os dois, onde João rejeita batizá-lo, ele diz a João que o faça para que as Escrituras fossem cumpridas. Mas Jesus não batizou ninguém, e nem tampouco na sua doutrina colocou o batismo como sendo uma obrigação. Nós não observamos na doutrina cristã, no Evangelho de Jesus, a mulher, para que ore, ela precisa estar diante de uma imagem, que ele também não usou imagem nem para a mulher, nem para o homem, mas que mesmo assim, diante da imagem, tenha que ter um pano sobre a cabeça. Quando nós analisamos o contexto da época, nós verificamos que o povo judeu era praticamente uma ilha. Era um povo que defendeu e trouxe este legado para a humanidade do Deus único. É o legado que o povo hebreu deixou para a humanidade. E vivia como se fosse uma ilha, porque ao seu derredor, o paganismo, o politeísmo fazia parte daquela conjuntura. E estes hábitos de oráculo, de imagem, uma mulher com um pano na cabeça, são hábitos pagãos que à época eram vigentes. E que quando o Império Romano admitiu que o cristianismo fosse a religião do Estado, estas coisas todas foram mescladas à doutrina cristã. E a história nos conta que, a partir de então, começa logo em seguida aquele período chamado dos 1000 anos da Idade Negra, chamada Idade Média, aonde o progresso ele foi, com o passar do tempo, dificultado de ter a sua velocidade esperada. E durante este período utilizou-se o nome de Jesus, o nome de Deus, inclusive para que se fizesse guerras entre irmãos, em busca de uma cidade dita santa que tinha um túmulo vazio. E nós observamos que estes equívocos foram colocados, todos eles, aonde foram feitos de forma livre e espontânea, e naturalmente, como espíritos imortais que somos, as consequências, as colheitas seriam obrigatórias. E diante desse cenário,
Jesus observando, porque nós estamos falando próximo ao ano de 1400, ele observa de que a lembrança que ele mesmo procurou trazer à humanidade depois de 1000 anos foi de Francisco de Assis, o seu discípulo dileto, que retorna para mostrar aos homens a simplicidade do Evangelho, para mostrar aos homens a necessidade do crescimento, para que eles pudessem, assim, seguir aquela simplicidade que Jesus, desde o início, trouxe, não só nas suas falas, como também nos seus próprios exemplos. Mas, mesmo assim, este exemplo durou enquanto Francisco estava entre nós e foi esquecido pelos homens. Diante daquele fato, ele estava ali diante de espíritos responsáveis pelo próprio desenvolvimento da Terra, e um deles era o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, de nome Elio ou Iléu, dependendo da língua que se prefira pronunciar. Mas vamos pronunciá-lo como Elio. E este espírito chega a Jesus e procura amenizar, dizendo para ele que mesmo diante de tantos equívocos, houve progresso, porque o Oriente aproximou-se do Ocidente, com as migrações que eram feitas por aqueles povos que migraram de um lado para outro, o comércio evoluiu, várias cidades foram fundadas, foram criadas, e ele termina a sua exposição dizendo que mesmo as terras santas foram preservadas por aqueles que eram os príncipes católicos ou religiosos e que preservaram as terras santas. E aí Jesus dá uma resposta muito peculiar, como se fosse um tapa de luva no espírito Elio, dizendo assim: Elio, qual pedaço de terra deste habitat do Pai que não é santo? Diante dessa resposta, Elio procura amenizar, dizendo assim: mestre, já que nós não encontramos nestas terras o exemplo da tua boa nova, convida Jesus a conhecer os continentes ainda não desbravados pelos homens civilizados, mas que ali se encontravam espíritos em estados ainda infantis de desenvolvimento, aonde a pureza natural, sem as intenções, as maledicências, sem as querelas, sem os vícios, os equívocos do homem civilizado, estavam habitando aquelas terras. Nos diz Humberto de Campos que naquele instante, se pudéssemos observar, seria um rastro de luz que se deslocava da Europa para o que hoje é as Américas. E chegaram estes espíritos na América do Norte. E ali, ao se aproximarem do solo, da natureza, a natureza, como estivesse percebendo a presença do Cristo e daqueles espíritos, tem um comportamento ameno. Os ventos se acalmam, os pássaros gorjeiam de forma diferente, as plantas, as árvores, as flores exalam perfumes, e ele observa aquele ambiente de paz, de tranquilidade, onde viviam os silvícolas da época, espíritos ainda no estado evolutivo, vamos dizer assim, infantil, sem muitos equívocos praticados. É quando Jesus pergunta: Elio, onde se encontra as terras que nós observamos o símbolo da redenção? Jesus estava se referindo ao que nós chamamos hoje de Cruzeiro do Sul, porque aqui nestas terras, dependendo da época do ano, ele nos abraça durante o início da noite. Ao observar o céu, nós vamos verificar o Cruzeiro do Sul como se estivesse abraçando estas terras. E ele diz assim: mas ao sul, mestre. E esses espíritos se deslocam. Quando chega nas terras que hoje é o Brasil, conta-nos Humberto de Campos que Jesus levanta seus braços ao alto e roga ao Pai para transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para estas terras. E a partir daquele instante, ele designa o espírito Elio: Elio, renascerás para fazer com que os mares bravios, não navegáveis, difíceis, possam ser navegados, naturalmente, para que a civilização ocidental pudesse chegar até estas terras ainda desconhecidas. E assim nós vamos verificar que no ano de 1394, nasce em Portugal aquele que nós conhecemos como Dom Henrique de Sagres.
um espírito missionário que ainda a humanidade não reconheceu o seu papel. Mas certamente, na análise que eu faço particularmente, ele foi tão importante quanto é hoje o papel da NASA, quando vai ao espaço para descobrir novos mundos, se assim podemos dizer, descobrir o espaço sideral, ver a Terra de fora, que até então não tínhamos a oportunidade, mas foi ele que naquele período fundou uma escola, que tem o seu nome, a Escola de Sagres, mas que arregimentou naquela época os engenheiros, os homens de saber, para que pudessem proporcionar condições para que os mares fossem adentrados, viajados e, como dizem os portugueses, chegando a terras dantes ou mares dantes navegados. E assim começa um processo, um período, onde o povo europeu, especificamente a Península Ibérica, onde estavam reencarnados, os antigos fenícios, espíritos que já estavam habituados às navegações em outras existências e que ali estavam aglomerados, vivendo na Península Ibérica. E assim nós vamos verificar Portugal e Espanha viajando por aqueles mares que antes achavam-se que aqueles mares eram mares que tinham cachoeiras muito fortes, porque imaginava-se que a terra era plana, era chata, e que se viajava naqueles mares em um determinado momento ia cair numa grande cachoeira, no ignoto, no infinito, sem saber para onde iria, e que este grande plano ele era sustentado, alguns diziam, por grandes águias, outros por elefantes brancos, e que hoje, ao analisarmos isto, nós damos risada. Achamos, mas que coisa tão infantil, porque nós estamos dando risada de nós mesmos. Como espíritos imortais, vivemos estas épocas e acreditamos nisso como sendo verdadeiros. A Terra sempre foi como é. Este bólido que navega no espaço, numa velocidade em torno do Sol, em torno de 1.700 e poucos quilômetros por hora. Retificando, esta é a velocidade de rotação em torno de si. Em torno do Sol é de 170 e poucos mil quilômetros por hora. E nenhum de nós sentimos nessa sinergia, nesse mecanicismo cósmico que propicia sermos navegadores deste universo, sendo, pela misericórdia do Pai, acolhidos neste habitat, como Jesus falou, todos eles santos que acolhem as criaturas do Pai. Então, naqueles momentos, naqueles instantes, que Jesus definiu a Elio para que ele cumprisse uma missão, ao encarnar, ele veio, cumpriu a sua missão, nunca navegou, mas propiciou para que todos aqueles navegassem, até o ponto que chega um momento que Cristóvão Colombo chega à América do Norte. Em 1492, 8 anos após, em 1500, nós vamos verificar os portugueses saindo na frota de Cabral para fazer o mesmo percurso que faziam os demais em busca das Índias, das especiarias, e encontra calmarias, dias difíceis, aonde durante aqueles períodos ele tinha sonos, não muito tranquilos, sonhos perturbados, mas num determinado instante, ele, sabedor de que existiam terras por aqueles lados, não sabia as quais, porque Colombo já havia conhecido, e também pelos compromissos espirituais que havia assumido, ele tem a intenção até de aproveitar, quem sabe, de chegar a essas terras desconhecidas. Este seu pensamento é suficiente para que Dom Henrique de Sagres, o espírito Elio, diante desse pensamento, se conecte com ele e utilize-se da mediunidade para que, mais tarde, ele vai encontrar as terras brasileiras aqui no norte do estado, ao sul da Bahia, em Porto Seguro, onde aportaram. Uma festa para os portugueses que estavam chegando às terras desconhecidas, às terras novas, o novo mundo. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que eram os habitantes, imagino eu, algo estranho. Alguém chegando numa coisa que eles não conheciam, porque os instrumentos de navegação que tinham era chamado de piroga,
que era um barco, uma canoa, feita com os troncos das árvores que eles preparavam para navegarem, seja no mar ou nos rios. Era o instrumento que eles tinham. Mas chega, naquela época, algo diferente, com um pano enorme, com um símbolo muito maior do que o que eles conheciam. Pessoas que tinham a fisionomia deles, mas com indumentárias diferentes, com armas, com algo, e uma língua que eles não conheciam. Poderíamos dizer, talvez fosse os ETs que nós desejáramos tanto no dia de hoje. Mas mesmo assim, diante disso, dóceis, acolheram com humildade aqueles estranhos que ali estavam chegando. O acolhimento foi tanto que dizem os historiadores que os portugueses fizeram até uma dança típica indígena, dançaram com eles, fizeram uma missa. E também aqui, os portugueses, quando viajavam naquela época, levavam consigo degradados. A viagem de Cabral trouxe 20 degradados. Mas no plano espiritual, havia também naquele instante um momento de júbilo, de festa, entre aqueles espíritos que ali se encontravam, porque o desejo do Cristo, que havia no último quartel do século XIV expressado, estava sendo concretizado, materializado, com aquela viagem que Cabral havia chegado àqueles locais que hoje nós conhecemos aqui no sul da Bahia e ao norte do Espírito Santo. Então, naquele momento, o plano espiritual jubiloso por isto, era uma assembleia de espíritos que estavam reunidos e, de repente, chega o Cordeiro, Jesus, com sua voz suave, trazendo à mão um símbolo que era uma bandeira nívea, branca. E diante daqueles que ali estavam, ele se expressa perante um e diz assim: Ismael, diz o meu coração que a partir de agora deverás ser o zelador deste patrimônio que o Pai colocou sobre os meus cuidados e que eu cuidei com muito zelo até os dias de hoje. Naturalmente, eu estou falando nas minhas falas, expressando aquilo que Humberto de Campos fala muito bem no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E diante daquela distinção, Ismael, emocionado, ele, Jesus, diz assim: imprime nesta bandeira a tua coragem, a tua fidelidade ao Pai, às leis divinas que tem demonstrado até os dias de hoje. E ele, emocionado, concentrado, imprime, como se for uma tinta celeste, naquela bandeira nívea, Deus, Cristo e caridade. A partir de então, ele passa a ser o responsável por estas terras que futuramente seria o Brasil que hoje nós desfrutamos após o descobrimento. Mas naquele instante, os portugueses já haviam descoberto, vamos dizer assim, as terras novas, mas desejavam continuar as suas viagens para a Índia. E quando passavam por lugares desconhecidos, como castigo, os degredados que traziam deixavam em número de 1 ou de 2 ou mais nestas regiões como castigo, porque tinham sido justiçados pelos homens de crimes que haviam cometido, e o castigo era deixá-los nestas terras. E 2 degredados foram deixados aqui. Quando as naus portuguesas singram o mar e adentra, e vai no horizonte sumindo, um deles, o português, ele, diante daquele fato, vendo a civilização, o primeiro mundo, os seus patrícios estarem indo embora, e ele ali sozinho, diante de uma civilização que ele não conhecia, que ele teria que se adaptar, e como era inocente, ele observa uma canoa indígena, corre até ela, pega, navega, anda, rema, 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 até onde pôde. E no meio do oceano, ele pede misericórdia a Deus, porque ele desejava naquele instante morrer, porque ele tinha sido injustiçado pelos homens, porque o crime que disseram que ele praticou, ele não praticou. E diante daquele sentimento sincero, as suas energias chegam até o alto, a estas regiões, aonde se encontrava Ismael e aqueles espíritos. Ismael percebe o chamamento, abandona aquele ambiente e desce até as terras próximas
a Porto Seguro, onde se encontrava aquele português desesperado. Observa a sinceridade do seu propósito, do seu pedido. Envolve-o em vibrações de paz, de serenidade. Manipula os fluidos e faz com que, naturalmente, e sem ele se dar conta, a sua canoa e ele já estava sendo jogada pelas ondas nas praias hoje baianas, conhecidas, mas nas praias brasileiras, aonde os portugueses haviam aportado. Primeiro ato de caridade praticado em terras brasileiras. O tempo passa. Ismael, com a responsabilidade de ser o governador do Brasil, que à época não tinha ainda sido delineado o seu contorno, que parece um coração, quando nós olhamos na geografia e nos mapas que delineiam as nossas fronteiras. O tempo passa, nós estamos falando isto do ano de 1500, quando o Brasil aqui estiveram aportando os primeiros portugueses. E, naturalmente, o Brasil foi se desenvolvendo sobre a orientação, o manto de Jesus e de Ismael, para que se construísse aquela pátria que seria, que é, desde o seu início, coração do mundo e pátria do Evangelho. O tempo passa e nós vamos observar que no ano de 1799, no dia 31 de dezembro daquele ano, há uma outra reunião no plano espiritual, onde há um encontro que o próprio Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, tem um capítulo que ele denomina Kardec e Napoleão, que eu não vou contar o fato, mas vou deixar na expectativa para que vocês busquem neste livro e leiam. Foi um encontro na virada do ano, porque era o dia 31 de dezembro de 1799 para o ano de 1800. E nós sabemos que Kardec nasceu em 1804. Onde os dois, no plano espiritual, têm um encontro, Jesus orienta o trabalho de Napoleão e para preparar o nascimento de Hipólito Leon Denisard Rivaio, mais tarde conhecido por Allan Kardec, o missionário que nós conhecemos e reverenciamos. Assim, o Brasil também foi, naqueles anos, tendo a sua vida sob a orientação de Ismael. O tempo passa e nós vamos chegar agora no ano de 1840. O ano de 1840, existia na Terra um professor francês chamado Hipólito Leon Denisard Rivaio. Não era Allan Kardec ainda, era um professor. E no ano de 1840, a doutrina espírita ainda não tinha sido codificada. Mas Ismael, diante do planejamento que ele já sabia, do alto de Jesus, começa então a preparar estas terras para que quando chegasse o Consolador prometido, chegasse a doutrina espírita que iria reviver, trazer o Evangelho de Jesus de volta para que nós pudéssemos entendê-lo de maneira clara, como sendo a chave fácil para entender os ensinamentos de Jesus. Naquele ano de 1840, chega no Brasil 2 médicos, um francês e um português. Bento Muri, o francês, o português, João Vicente Martins. Eles eram homeopatas, discípulos de Hahnemann, aquele que, ao estudar os fluidos, verificou de que nós somos capazes e temos fluidos, porque somos corpos, seres humanos, emissores e receptores de energia, e que temos no nosso organismo trilhões de células, e cada célula tem vida. E esta célula, com sua vida, ela propicia uma energia que emite essa energia e todas juntas formam um campo energético, eletromagnético, que propicia a cada um de nós trocar essas energias uns com os outros. E ele, diante dos estudos que fez, verificou que a imposição de mão seria um complemento ao tratamento de cura homeopático que ele assim o fazia. Os seus seguidores também utilizavam-se desse recurso. Esses 2 médicos aqui no Brasil utilizavam-se da homeopatia, fizeram seguidores, tivemos muitos médicos que seguiram como médicos homeopatas e se utilizavam da imposição de mãos para complementar o trabalho de cura que a homeopatia propiciava à época. E é assim
que nós vamos observar nestes dois médicos. Um deles era um médium, era médium ostensivo. Eles conheciam a mediunidade, eles estudavam isto. E sabe qual era o lema deles? O que é que eles tinham como lema? Deus, Cristo e caridade. Não há acaso. O acaso não existe. É Ismael, no seu trabalho de preparação, para que no dia em que chegasse às terras brasileiras, a mensagem cristã, à luz da doutrina espírita, ela já estivesse preparada. Porque naqueles anos também, os efeitos que aconteceram em Hydesville, nas Irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, publicado nos jornais, também o Brasil não ficou isento do seu conhecimento, nem também de comentar esses fatos. Esses assuntos aqui também foram comentados, foram estudados, foram verificados. As então mesas girantes na Europa também tiveram aqui no Brasil mesas girantes. O Visconde de Uberaba e outros que estavam na elite do Segundo Império àquela época se comunicavam com Hahnemann, estudavam, verificavam a questão dos fluidos. Ou seja, havia um ambiente propício, já como se fosse arado, para quando a semente chegasse, pudesse trazer frutos. E é assim que nós vamos verificar, depois do contato que o codificador teve, que todos nós conhecemos, e hoje com muito mais propriedade, devido ao próprio filme, que eu imagino que todos assistiram, sobre Kardec, observa-se que quando o Livro dos Espíritos ele vem a lume à humanidade, não demorou muito, apesar das comunicações não serem tão rápidas quanto no dia de hoje, porque esse deslocamento se fazia através de vapor, ou seja, do mar, demorava tempo para essa viagem a chegar aqui, mas estes livros chegaram aqui. O Livro dos Espíritos chegou ao Brasil. E quando chegou, encontrou pessoas que, diante de uma ciência nova, de uma filosofia nova, se interessaram por estudar. Começaram a estudar isoladamente, naturalmente, aqueles que tinham condições e sabiam perfeitamente, de maneira fluente, a língua francesa, que era a língua original do Livro dos Espíritos. E começaram, então, a estudar. Começaram na Bahia, no Rio de Janeiro, e assim foi se espalhando, com o passar do tempo, os estudos sobre esta obra, que inicialmente foi o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante. Esses espíritos encarnados começaram então um trabalho de estudo destas obras. E as interpretações naturais decorrentes de estudos sérios que faziam. E durante este período começou-se então discussões, querelas. Isto aqui é uma ciência nova. Isso não tem nada a ver com religião. Outros estudaram, não, isto aqui sem Jesus não tem efeito. É uma excelente ciência, uma excelente filosofia, mas os seus aspectos éticos, morais, de consequência religiosa, não teria efeito. E aí começou as discussões, e aí chamarem uns de místicos, porque eram aqueles que utilizavam a doutrina tendo-a como uma religião, não como as religiões que nós conhecemos, porque as religiões que nós conhecemos foram criadas pelos homens, e quando criaram, tiveram a inspiração divina, mas tão imperfeita quanto os homens, que ao longo do tempo têm as denominações equivalentes àqueles que a inspiraram no início. Porque Jesus, em sua essência, não trouxe nenhuma religião, como nós conhecemos as religiões. Apesar de uma delas ter dito que ele a criou em detrimento das demais. Jesus nos trouxe o conceito da verdadeira religião. Jesus nos falou sobre a religião. A religião significa, da sua própria essência da palavra religião, religar. Religar criatura ao Criador. Sem necessitar de intermediários. De forma direta. Num canal que, vamos dizer assim, quente. Desde que o meu desejo, a minha vontade, me inspire a utilizar o meu pensamento, impulsionado pelo meu sentimento, para eu me conectar com o Pai e falar. Diz-nos Emmanuel de que as religiões foram criadas pelos homens, como nós conhecemos. E nós deveremos saber distinguir religiões da religião. Esta
que a doutrina espírita traz e que Jesus trouxe. A religião é o laço divino que prende a criatura ao Criador. Nós estamos presos ao Pai por este laço divino, queiramos ou não, acreditemos ou não em Deus, somos filhos de Deus, a Ele pertencemos e a Ele devemos compromissos, a Ele louvamos pela vida que nos dá, por isso não temos direito de tirá-la. Então, esta é a religião, por isso que Jesus convidou-nos a entrar no quarto íntimo, na nossa intimidade, e a partir daí usar o nosso sentimento, impregná-lo com os nossos pensamentos para que possam fluir e chegar às altitudes, à semelhança daquele português que no desespero rogava a Deus ajuda, porque ele tinha sido injustiçado. E estas vibrações chegam aos lugares mais altos e Deus, através dos seus propósitos, atende àqueles que são necessitados e que rogam através desta religião, que é o religare que nós temos. Mas não a religião criada pelos homens, com os aparatos, com os ritos, com os defeitos, etc., etc., que nós estamos acostumados. Então Jesus veio nos trazer esse conceito de religião, para que nós possamos assim entender. E naquela época, os espíritas que estavam estudando tinham as suas conotações, cada um dizendo. Então era chamado de academicista, ou os acadêmicos, aqueles que diziam que era só ciência, era chamado de místicos, aqueles que estudavam somente a parte religiosa, e ainda denominavam, porque à época também saiu os 4 evangelhos de Rusteng, e que chegou aqui, e que eles estudavam, uma ou outra obra qualquer. Mas as querelas, as dificuldades, as divisões, inclusive dizia que aqueles que estudavam essa obra eram chamados de rustanistas. E aí tinham várias denominações. Nós estamos falando daquele período inicial, aonde as obras aqui chegaram e o movimento espírita começou então a se formar de maneira desorganizada. Eu poderia até dizer, numa simbologia, se a cada núcleo desse de estudo nós dessemos uma seta, nós teríamos talvez setas em todos os sentidos. Poucas estavam no sentido realmente da obra de Ismael e do programa do Cristo, conforme ele havia prometido ao Pai cuidar desse patrimônio. E assim o movimento espírita começou. Brigas, querelas, dúvidas, intrigas, divisões. E a gente observa que no Evangelho de Jesus, em momento nenhum, está expresso, nem na doutrina espírita, que resgata a sua pureza, o convite aos seus seguidores à divisão. Porque ele mesmo disse, a casa dividida, ela rui. Mas nos convida à união, nos convida à fraternidade, nos convida a nos amarmos como ele nos amou. Foi a última recomendação que ele deu àqueles que eram seus discípulos, para que eles se preparassem para o futuro que iriam encontrar no momento que teriam que testemunhar a fé que professavam e a crença que tinham construído, para que fossem os divulgadores, dando em holocausto a própria vida, para que perdurasse ao longo da história e hoje nós lembrarmos daqueles primeiros cristãos que corajosamente assim deram-se em holocausto por terem uma fé, uma confiança, não nesta vida, mas na vida futura e nas palavras que Jesus nos deixou como sendo o roteiro para as nossas vidas. Este era um contexto da época, naqueles anos, mas Ismael, a sua falange, tinha necessidade de que aqui se implantasse, na nossa dimensão, uma tenda de trabalho, para que ele pudesse aí desenvolver as suas atividades, tendo na nossa dimensão aqueles que compromissados iriam realizar o desejo do Cristo, que era justamente de união, de fraternidade, dentre aqueles que estavam tendo conhecimento da sua mensagem agora, rediviva, porque ele prometeu um outro Consolador, porque o Consolador é o Evangelho de Jesus. Mas como ele não podia dizer tudo, ele prometeu um outro que iria explicar tudo aquilo que ele não pôde, no momento certo, que precisou fazer com que a ciência, os homens desenvolvessem, para dar o respaldo necessário,
para nos dias de hoje, diante da doutrina espírita, com o auxílio da ciência dos homens, entendermos esta outra ciência, porque a ciência dos homens trata do elemento material, do princípio material, que faz parte do universo ou dos universos, enquanto as leis morais, aquela que Jesus trouxe, nos explica, nos orienta, nos consola, nos conforta a respeito das leis morais, que conduz o outro princípio, que é o princípio inteligente. Porque no universo, assim nos falam os Espíritos, no próprio livro dos Espíritos, há dois princípios, há dois elementos. O princípio material e o princípio espiritual. Antes e acima desse, Deus, o seu Criador. O que não é espírito é matéria, ou vice-versa. O que não é matéria é espírito. E é assim que nas diversas dimensões nós vamos encontrando esses dois elementos em todos os níveis evolutivos, ou em todos os mundos, em todos os universos. E é aí que nós vamos encontrar, na doutrina espírita, o consolo, o convite para a união. E ele precisava de ter uma tenda onde se estabelecesse, aqui na nossa dimensão, o seu desejo de fazer com que os espíritas, os seguidores de Jesus, trabalhassem unidos. Inspira, e nós vamos ter, no ano de 1873, a fundação de um grupo chamado Confúcio, o primeiro grupo, que atendeu a todos os requisitos do ordenamento jurídico brasileiro. Registro, estatuto, registrado em cartório, tudo certinho. Aquele foi o primeiro grupo que se estabeleceu desta forma, de acordo com o ordenamento jurídico estabelecido pelos homens à época. Este grupo, ele teve uma duração efêmera de 3 anos. Ali se encontravam espíritos nobres, dentre eles um missionário, porque segundo Humberto de Campos, 2 espíritos naquela época nasceram com missões definidas. Um deles, Bittencourt Sampaio, o outro, Bezerra de Menezes. Neste grupo, tínhamos Bittencourt Sampaio, Luiz Antônio Saião, Joaquim Carlos Travassos e outros espíritos. Este grupo durou 3 anos. Mas por que durou 3 anos? Pelas imperfeições, as querelas, as discussões, a casa dividida, ela rui. E aí o grupo teve, você é místico, porque estuda isso, o outro é acadêmico, essas discussões, você é rustanista, é não sei o quê. Quando Kardec, no próprio livro dos médiuns, nos diz que os espíritas, ele classifica para o nosso entendimento em 4. Vamos ver onde é que nós estamos. Espírita pesquisador, espírita imperfeito, o verdadeiro espírita, o espírita cristão e o espírita exaltado. Se nós queremos dizer eu sou espírita, diga assim, eu sou um espírita pesquisador. Ou tenha a coragem de dizer, eu sou um espírita imperfeito. Ou tenha também a coragem de dizer, eu sou um espírita exaltado. Ou a coragem de dizer, eu sou um espírita verdadeiro, um espírita cristão. Porque quando ele disserta e desdobra cada um desses, ele diz assim, o pesquisador é aquele que está interessado no fenômeno. Ele quer entender, ele quer explicar, ele quer estudar. E ele assim o faz, pesquisa, verifica médios, etc. Diz se é verdade, se não é, classifica e pronto, fica por aí. Dá uma contribuição para dizer que os médios são assim, assado, etc., mas se estabelece. O espírita imperfeito é aquele que, diante dessa mensagem, ele a observa como sendo um patrimônio de conhecimento inigualável. Ele fica embevecido com aqueles conhecimentos. Mas também estabelece-se por aí. Fica só no conhecimento. O exaltado, ele diz que presta mais desserviço do que serviço à doutrina. Porque o exaltado é aquele que ouve ou vê alguma coisa, não analisa, não usa o discernimento, e diante da aparência ele então expressa o seu pensamento e já começa a espalhar. Então hoje, com os meios de comunicações que nós temos, muitos de nós somos exaltados, porque surge uma informação na nossa palma da mão. E nós, diante daquela informação, sem análise nenhuma, apertamos o dedo e distribuindo para mais centenas de pessoas
sem sabermos as consequências de cada mensagem que nós estamos emitindo, a recepção daquelas centenas de pessoas que estão recebendo-a. Porque esse espírito exaltado é aquele que chegou numa casa espírita e um grupo de pessoas estava conversando e disseram assim: olha, nós ontem tivemos uma comunicação aqui de Sócrates. Ou nós tivemos uma comunicação de Allan Kardec, ou Leon Denis. E ele, ao ouvir aquilo, já ficou, mas meu Deus, que grupo, centro. E aí ele já chegou ali na frente assim: olha, teve uma comunicação aqui que um desses nomes deram uma comunicação. Aí se o outro é exaltado, de repente a sociedade toda está sabendo que Sócrates comunicou-se naquela casa. E foi verdade, Sócrates realmente se comunicou, ou Leon Denis, ou Allan Kardec. Só que o Allan Kardec, o Sócrates, ou o Leon Denis, que o exaltado pensou, ele pensou no codificador, ele pensou no grande espírita que foi Leon Denis, e ele pensou no Sócrates filósofo. Mas no nosso meio, quantas pessoas têm o nome de Sócrates? Quantas pessoas têm o nome de Allan Kardec? Quantas pessoas têm o nome de Leon Denis? E se comunicou um espírito com o nome desse. Mas por ele ser exaltado, não analisou, não discerniu, não verificou se aquela mensagem é procedente para a imagem que ele tem, pelo nome identificado. E na realidade era o Allan Kardec, filho talvez de uma pessoa da casa, que em homenagem ao próprio codificador deu ao seu filho o nome de Allan Kardec. Então o exaltado, ele presta mais de serviço do que serviço à doutrina. E o espírita verdadeiro? Este sim. Ele é um espírita cristão, porque diante do conhecimento que a doutrina espírita traz, trazendo o resgate do Evangelho de Jesus, ele também se encanta. Ele fica encantado com esses conhecimentos e verifica que esses conhecimentos é o caminho, o roteiro que ele deve seguir. E ele pega esses conhecimentos e aplica nas suas vidas. Se existe alguns que se denominam espíritas fora desses quatro, pensem. Porque em momento nenhum nós encontramos na doutrina espírita uma classificação melhor do que esta. Porque progressista é a doutrina espírita, não é o espírita. A doutrina espírita é aquela que o próprio Kardec disse: se um dia a ciência trouxer uma verdade que a doutrina espírita não contempla, a doutrina ficará com a ciência, ficará com a verdade. Isso é progresso. E hoje nós somos protagonistas destas experiências e deste progresso que a doutrina veio acontecendo ao longo do tempo, porque não estamos naquele contexto que nós estávamos falando há pouco, estamos retomando a ele, que é aquele contexto onde essas obras eram poucas, só estas existiam. E diante disso, essas querelas aconteciam naquele momento, a ponto de que quando este grupo, que foi o grupo Confúcio, ele foi criado naquele instante, aquele grupo teve a duração de 3 anos, mas teve um grupo de uma importância muito grande. Naquele ano de 1873, neste grupo, que durou 3 anos, até 1876, nós tivemos 2 fatos importantíssimos. Um deles foi a comunicação do espírito Ismael, a primeira que ele deu. Foi naquele grupo. O nome Confúcio não era em homenagem ao filósofo chinês, mas era aquele espírito ligado a Ismael, que tinha os melhores elementos para utilizar-se da mediunidade daqueles que ali se encontravam e que já vinha orientando-os através das reuniões mediúnicas para que eles pudessem prosseguir no caminho desejado. Daí o nome do grupo, em homenagem a esse espírito chamado Confúcio, que fazia parte da falange de Ismael. Há a comunicação de Ismael, que eu vou comentar rapidinho, e há também, naquele momento, um outro fato importante, porque Joaquim Carlos Travasso, ele debruçou sobre a tradução das obras básicas, uma necessidade que eles sentiam, porque o acesso era só quem tinha a condição de entender, de ler o francês, e muitos espíritas ensinaram francês a outros para poderem entender,
E também traduzia nos seus estudos aqueles que não tinham essa possibilidade. Ele então debruça sobre isso. No momento em que ele debruça, ele traduz o Livro dos Espíritos. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele pega um volume, faz uma dedicatória e entrega essa dedicatória a um eminente político da época, um eminente católico, um homem respeitado na sociedade, pela sua postura moral, pela sua coerência, chamado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Entregou este livro para ele. Ele, diante deste livro, ele colocou no local próprio e deslocava-se todos os dias do Rio de Janeiro, ali do centro até São Cristóvão, onde morava. Era uma viagem de bonde que durava mais de hora. E ele sempre utilizava esses momentos para fazer alguma coisa útil. E ele, diante daquele instante, sentado, ele olhou, viu a obra, e lá nós sabemos que o Livro dos Espíritos é uma obra filosófica. E ele, ao olhar, e disse assim: meu Deus, eu não vou para o inferno se eu ler essa obra aqui, dita filosófica. Eu sou um homem que eu conheço todas as filosofias, eu já estudei, já as li, compreendo, e eu não poderia ficar também a par de uma doutrina, de uma filosofia que estão dizendo nova aqui, espiritualista, e eu não vou para o inferno por causa disso. E ele escreve no Reformador dizendo assim: lia como li a Bíblia. E um fato interessante é que à proporção que eu ia lendo, eu verificava que não tinha nada de novo para mim, apesar de tudo ser novo. E à proporção que eu ia lendo, eu ia chegando à conclusão, parecia até que eu era espírita inconsciente. E como se diz vulgarmente, parece que eu nascia espírita. A partir de então, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes passou a ser adepto da doutrina e um defensor, até quando mais tarde ele vem declarar em público, diante de 2.000 pessoas, a sua aderência ao espiritismo, que na época foi um tumulto, né, que também é um fato histórico que merece até uma palestra a respeito desse aspecto. Mas assim aconteceu. Mas naquele grupo, Ismael trouxe uma mensagem, que eu gostaria apenas de destacar trechos dela. O primeiro, ele dá a mensagem dizendo qual é a missão do nosso país. E ele começa assim, abre aspas: a missão do Brasil é cristianizar. O Brasil é a terra da promissão. O Brasil é a terra de todos. O Brasil é a terra do Evangelho. O Brasil é a terra de Jesus. No futuro, abrigará um povo diferente pelos seus costumes cristãos. No outro parágrafo, ele convoca aos espíritas a reconhecerem Jesus como sendo o modelo e guia. E no final, ele diz assim: a missão dos espíritas. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com o dever antes do nascimento e desejarem cumpri-lo, estejam sob este pálio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Aonde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Aí assina Ismael. É uma mensagem que foi dada aquele ano, já que mais tarde seria confirmada pelas mediunidades abençoadas do Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos, que nos relata mais tarde. Então, naquele primeiro momento, os espíritas estavam diante de uma informação, dando a missão do país, a missão dos espíritas. Se é divulgar o espírito e o evangelho, não é para nós brigarmos uns com os outros, não é para nós dividirmos. Só que lembrando, nós estamos no ano de 1873, mas no ano de 1869, Allan Kardec passou a pátria espiritual. O espiritismo ficou sem rumo, porque ele não tinha líder. O líder desencarnou. Tentaram substituí-lo na Europa. Nas Américas, a mesma coisa. E os espíritas procuravam, então, ter alguma coisa ou algum grupo que pudesse unir os demais. Fazer com que, em torno dele, polarizasse
a divulgação, a doutrina espírita. Isso também acontecia no Brasil. E esse grupo que Ismael colocou, que se desfez, logo em seguida, parte do grupo, ainda com Bittencourt Sampaio, com outros, criou-se um outro grupo, cujo nome, Deus, Cristo e Caridade. Durou também quase 4 anos. Esse mesmo grupo fundou um outro grupo. E o outro grupo foi fundado no ano de 1880, com o nome Fraternidade, que veio se desfazer lá nos anos de 1889. Durante esse período, Augusto Elias da Silva, ele teve um desafio, porque à época a doutrina espírita era publicada, uma ciência nova, nos jornais, e isso incomodava o contexto da época. E o catolicismo batia forte contra essas ideias. E ele procurou, então, fazer uma réplica a uma notícia de jornal, onde ele desejava expor um contraponto. Não encontrou espaço. Não foi dado em nenhum jornal. Ele, então, chegou à brilhante conclusão que ele tinha que fazer um jornal. Para ele, durante o jornal sendo dele, ele aí expressava aquilo que ele desejava. E diante de um grupo de amigos, aonde ele expressou essa ideia, todos deram a ele o apoio, porque eram espíritas, e desejavam ter o espaço para poder tratar dos assuntos de espiritismo. E ter ali um espaço para que os espíritas colocassem as suas opiniões. E é assim que no ano de 1883, ele cria a revista chamada Reformador, que até os dias de hoje, no Brasil, só existem 2 revistas que nunca deixaram de ser publicadas. O Diário Oficial e o Reformador. A partir de então, ele, naturalmente inspirado, porque havia dentre os grupos ali, Fraternidade, outros que haviam à época, o interesse de fazer com que a união, os espíritas se unissem em torno de uma casa dessa, já que a doutrina espírita, o líder, que foi Kardec, já tinha desencarnado, havia essas querelas, esses interesses e esses assuntos ali voltados. E é assim que no ano de 1884, no dia 2 de janeiro, funda-se a Federação Espírita Brasileira. Uma casa espírita, como outra qualquer. Foi fundada com o nome de Federação. Que ano é? 1884. Que período? Segundo Império. Não tinha nada para federar. O Brasil ainda não era federado, só veio acontecer isso em 1889 com a proclamação da República. Também é por acaso? Tem suas finalidades. É Ismael que na sua obra está pacientemente observando aqueles compromissados com eles para virem ajudá-los a implantar a árvore do Evangelho nestas terras, e observando todos brigando uns com os outros, querelas, desuniões, etc. E é assim que, com o passar do tempo, nós vamos chegar no ano de 1889. Ismael prepara os espíritas, principalmente do Rio de Janeiro, para receber a mensagem póstuma de Allan Kardec, que naquele ano de 1889, no Grupo Fraternidade, pelo médium Frederico Júnior, esta mensagem vem aos espíritas. Mas Kardec trazia uma mensagem aos espíritas? O que ele veio fazer? Ele veio trazer porque os espíritas estavam desunidos. Os espíritas estavam deixando de cumprir o compromisso que no alto assumiram para ajudar Ismael na implantação deste coração do mundo, parte do Evangelho, na grande obra do Cristo, que aguarda que todos aqueles que, nascidos neste país, cumpram os seus deveres, que assumiram os seus compromissos com o alto. E é assim que nós vamos verificar naquele ano de 1889, Kardec dando uma comunicação, convocando os espíritas a 3 aspectos importantes. Ao estudo, mas por quê? Ele não estava estudando desde o início? Mas era o estudo com os objetivos propostos pela doutrina. Não é eu estudar para ter comportamento diferente daquilo que eu estudo. Eu sou um espírito imperfeito.
Porque eu não estou pesquisando, mas eu estou estudando e estou brigando com o outro, e a doutrina diz para não brigar, e eu continuo brigando. Então eu sou imperfeito. Ou até exaltado. Mas um espírita verdadeiro ou cristão eu não estou sendo. Poucos à época assim se comportavam. Tinham comportamentos coerentes com aqueles que a doutrina deu. Então ele convocou ao estudo. Depois ele convocou a caridade. Mas caridade? A bandeira de Ismael, caridade. Mas é porque os espíritas não estavam sendo caridosos. Eu preciso ser caridoso com o meu próximo. Para ser caridoso, o primeiro item da caridade moral, que nós aprendemos conforme Jesus deixou, e os espíritos esclareceram, é benevolência. Boa vontade para com todos. No dia que os homens tiverem boa vontade para com todos, a terra será de paz. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade entre os homens. Foi o que nós conhecemos desde o momento que ele esteve conosco. Então nós precisamos ter boa vontade uns com os outros. Por isso ele convocou a caridade. E pela primeira vez, convoca os espíritos à unificação. Dr. Bezerra de Menezes, naquele ano, ao verificar esta mensagem, debruçou sobre ela. Entendeu a mensagem. E naquele mesmo ano convidaram o Dr. Bezerra de Menezes para que ele fosse presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele aceitou. Aceitou porque ele queria colocar em prática aquelas orientações que Kardec havia trazido na sua mensagem póstuma. E logo em março ele convoca um congresso, uma conferência, aonde participaram no Rio de Janeiro mais de 24 entidades que estavam presentes. E a sua primeira convocação foi justamente essa, levar os espíritas à união. Aí ele propõe de que se colocassem de lado todas aquelas casas que estavam ali representadas, criasse-se um centro com a representatividade de cada uma ali, para que pudessem fazer esse trabalho de união e de unificação. Todos aceitaram, unânimes. E a Federação Espírita Brasileira, então, ele como presidente, convocou um outro momento, uma outra reunião, e depois chegaram à conclusão que tinham que fazer uma reunião constituinte. Seria uma assembleia constituinte para constituir este centro, para que pudesse, em torno dele, ter, numa grande rede, o movimento espírita unidos, para que a unificação se fizesse. Mas, logo adiante, não foi à frente, porque nós tivemos o evento da proclamação da República, que mudou todo o contexto, e passou-se então ao Estado Novo. E Bezerra de Menezes, naquele final de ano, exausto, cansado, porque ele tinha muitos trabalhos, tinha uma família grande, muitos filhos, 2 deles já havia desencarnado, e ele então, diante dos compromissos que ele já escrevia no jornal de maior circulação chamado O País, ele já escrevia no Reformador, porque Augusto Elias da Silva, com ele, até procurava alguns conselhos, da forma como escrevia, ele sempre de maneira ponderada, dizia para ele, não enfrentemos, não entremos em confronto, porque aqueles que estão lutando conosco, nos confrontamos, aguardemos, para o ódio, utilizemos o amor. E assim ele ia orientando Augusto Elias da Silva, para que o Reformador tivesse os seus artigos mais voltados para uma linha onde a caridade, a compreensão, o entendimento, a fraternidade ali fosse expresso. E é assim que naquele ano o Dr. Bezerra abandona a Federação Espírita Brasileira nesse aspecto de estar no seu corpo fazendo parte da sua diretoria. Mas os amigos equivocados, os irmãos nossos equivocados, eles são persistentes. As trevas, naqueles anos, atacaram o Evangelho de Jesus, a obra de Ismael, tanto no plano espiritual quanto no material. A Federação Espírita Brasileira não tinha sede. Aquela sede que se observa na Avenida Passos, muitos espíritas, talvez por desconhecer a história, dizem quando sobe ali, aqui subiu o Dr. Bezerra de Menezes nessas escadas, e sobe como se estivesse subindo com ele. É um ledo engano, porque aquele prédio ele foi construído no ano de 1911 e o Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Então, naquele momento, naquele instante, o movimento espírita sofreu um assédio muito alto. E o ano de 1893 foi um ano muito sério para a Federação Espírita Brasileira.
chegou a um ponto, vamos dizer assim, do fio de navalha, tênue, dívidas, divisões, abandonos daqueles que estavam na sua direção, as sedes que eram aqui, depois ali, porque os seus donos, os proprietários dos locais onde a sede estava ali de maneira temporária, porque era alugada, tinha que se deslocar, uma série de dificuldades. É quando, em 1894, os seus fundadores, Augusto Elias da Silva e outros, Figueiras e outros, vão convidar Dr. Bezerra de Menezes. E por orientação do Altos, que já tinham, no próprio grupo Ismael, que já tinha sido fundado e eles participavam, convidem Bezerra, porque é o momento dele. Foram convidar o doutor Bezerra, que inicialmente não aceitou, mas insistiram, mostraram para ele que aquele era o momento que ele tinha, porque era a única pessoa que tinha condições de fazer com que aquele momento ele fosse revertido para um outro momento. O doutor Bezerra de Menezes assume a Federação Espírita Brasileira no ano de 1895. Durante 5 anos, trabalha incansavelmente para fazer com que a união ela possa fazer parte dos espíritas, para que os espíritas possam entender o que é união, o que é fraternidade, para que a unificação se faça. Desencarna em 1900, deixando a Federação Espírita Brasileira, vou dizer, no linguajar da Marinha e no linguajar da Aeronáutica, em mares tranquilos e em céus de brigadeiro. A instituição organizada, porque deram a ele carta branca. Você tem todos os poderes para fazer o que achar conveniente. E ele assim o fez. Usou da prudência, usou do discernimento, do bom senso, do amor, da caridade, e reconstruiu aquele momento para chegar realmente no ano de 1900. Lembro que no ano de 1089, com a proclamação da República, o ano de 1890 foi um ano crítico, porque o Código Penal foi refeito. E o Código Penal contemplava o espiritismo. E pela primeira vez, os espíritas pensaram em união por medo, porque tinha medo de se reunirem, porque as casas, os locais onde as pessoas se reuniam eram pela polícia visitadas para desfazer os grupos e para impedirem. E como o espiritismo foi contemplado no Código, era crime. E os espíritas medrosos. Alguns se reuniam, como nas catacumbas, para estudarem a doutrina e para os trabalhos mediúnicos que realizavam. A doutrina espírita, então, na época, a Federação Espírita Brasileira a defendeu. A doutrina espírita não precisa de defesa, mas neste aspecto, a Federação Espírita Brasileira fez uma carta aberta ao ministro da Justiça de então, e foi ao ministro da Justiça explicar-lhe que doutrina espírita não era aquilo que estava contemplado no Código. Que doutrina espírita não se restringia somente a curas, porque à época a prática da cura pelos homeopatas, pelos médicos, pelos receituários, era uma prática comum que existia, e também com a mescla do entendimento das religiões ou das seitas descendentes, naturalmente, das práticas religiosas africanas, que davam uma noção errônea do que era o espiritismo como uma ciência nova, conforme Kardec havia codificado. E a partir de então, o código não foi mudado, mas foi autorizado os espíritas a professarem e a praticarem a doutrina espírita. Neste ponto, a Federação Espírita Brasileira ganhou, de forma natural, um respeito, uma liderança para os demais casas espíritas, que a partir de então passaram então a convergirem para esta liderança. Quando o Dr. Bezerra desencarna no ano de 1900, sucede-o Leopoldo Cirne, que até o ano de 1914, e foi na sua gestão, no ano de 1911, que aquele prédio foi construído, ele teve uma gestão muito significativa e muito importante para a Federação Espírita Brasileira e para o movimento espírita. No ano que ele assume, de 1900, ele revê o estatuto e a primeira coisa que faz é retirar todos os poderes que foi dado ao então presidente Adolfo Bezerra de Menezes, para que ele exercesse com o poder normal que cada presidente tem.
A partir de então, diante da ausência de outro líder, que era o Dr. Bezerra, como fazermos agora? A solução que chegou é dar continuidade ao trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes estava fazendo. A partir de então, coloca no Estatuto a Federação Espírita Brasileira como sendo um órgão que pudesse unir as casas que fizessem a adesão à Federação Espírita Brasileira. E assim o seu Estatuto contemplou, e muitas casas fizeram adesão à Federação Espírita Brasileira. Estamos no ano de 1901, quando o Estatuto foi trocado, foi mudado. Passa-se os anos, e ano de 1904, todo mundo já deve estar sabendo que é um ano comemorativo. É um ano comemorativo de 100 anos do nascimento de Kardec, porque ele nasceu em 1804. O movimento espírita no mundo inteiro preparou-se para comemorar o nascimento de Kardec. A Federação Espírita também assim o fez. E conseguiu reunir, no Rio de Janeiro, 2.000 pessoas. Na Associação dos Empregados do Comércio, no Rio de Janeiro. E os espíritas ali reunidos resultaram deste trabalho um documento que teve como nome Bases da Organização Espírita. Porque os espíritas estavam desorganizados. E esse documento, em essência, dizia que em cada estado deveria ter uma representatividade, uma instituição espírita que pudesse ter a adesão das outras casas, instituições daquele estado, para que juntos, adessos à Federação Espírita Brasileira, formasse uma grande rede. E a partir daí, que fizessem também nas suas programações uma programação semelhante àquilo que a Federação Espírita Brasileira fazia. O estudo do Livro dos Espíritos, do Livro do Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, deixando a opção de quem quiser estudar o Rusteng, estude, quem quiser estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estude, ou se quiser estudar os dois, estude, mas que estude o Evangelho. Este foi o documento que deu-se o nome de Bases da Organização Espírita. Mas os espíritas ainda não estavam preparados para isso. Foi necessário que o tempo passasse, porque o nosso tempo não é igual ao tempo do Cristo, nem de Ismael. E assim, no ano de 1910, nasce Chico Xavier. Ele começa então o seu trabalho. Com 18 anos, Parnaso de Além-Túmulo, oferece a FEB. A FEB observa e a partir daí começa a dar apoio ao Chico para que as suas obras fossem publicadas pela editora FEB. A partir de então, nós vamos observar que ele, com 28 anos, traz a lume o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este livro, quando foi lançado, observem bem, os espíritas duvidaram. Simplesmente porque aquela coisa de passado, de Rusteng, etc., porque nós somos o espírita pesquisador, nós somos o espírita verdadeiro, ou somos espíritas imperfeitos, ou somos espíritas exaltados. Nós não somos leondenista, rustanista, kardecista, não somos nada disto. Porque o próprio Kardec assim não se denominou. Nós somos espíritas nesse sentido que ele adjetivou e que nós nos enquadramos em um deles. Mas porque no livro tem uma parte que diz assim, um parágrafo só, que o missionário foi Kardec que vieram coadjuvar com ele outros espíritos, Leon Denis, Camilo Flammarion, e fala lá de Rusteng. Simples fato deste, a obra foi questionada. A obra não serve, disseram até que foi um conluio entre Chico Xavier e o presidente da Federação Espírita Brasileira para que aquele livro fosse colocado, exaltando a FEB no seu papel. Ah, mas e a mediunidade do Chico? Não, mas aqui, e aí começam as discussões. E Humberto de Campos? Ah, isso aí é um devaneio do escritor, que na hora de fazer, chegaram a esse ponto nas discussões. Mas, o que não é verdade, as discussões, nos seus modismos, tem o seu tempo, tem o seu período, a verdade permanece. O livro permaneceu, o movimento espírita se apaziguou, e é assim que no ano de 1949, no mês de outubro, no Rio de Janeiro, estava se realizando um congresso pan-americano. E naquele congresso pan-americano, os espíritas, porque era um congresso de espiritualistas, foram fazer parte. Mas lá chegando, ao se encontrarem, uma ideia surgia, estava no ar. Nós precisamos nos unir.
Porque nós estamos no norte, no sul, no leste, no oeste, cada um fazendo o movimento, o estudo, a sua parte, com essas brigas, querelas, essas coisas. E isto foi chegando a uma ideia que eles escreveram algumas coisas para poderem colocar isto. Mas a Federação Espírita Brasileira não estava presente, porque não tinha sido convidada ao Congresso e nenhum diretor ali estava. Esses espíritas, então, convidaram a diretoria da Federação Espírita Brasileira para uma reunião. E nesta reunião, ficaram surpreendidos, porque trouxeram as suas ideias, e no dia anterior, Dr. Vantuil de Freitas, então presidente da FEB, já havia escrito um documento, aonde ali ele existia, estava fazendo justamente com essa ideia de união, de unificação. E quando ele traz o documento, aqueles espíritas, ao olharem, verificaram que contemplavam tudo que eles tinham pensado e mais alguma coisa. E foi assim que naquele dia foi denominado a Grande Conferência do Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro. Foi feita uma ata com 18 artigos. O primeiro artigo diz assim: os espíritas são convidados, convocados a estudarem a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e praticarem o seu conteúdo. É o primeiro artigo. Os demais artigos se desdobram, mas com base naquelas bases da organização espírita, aonde foi respeitado fraternalmente a liberdade administrativa de cada instituição, sem que houvesse interferência de uma para com as outras, mas que todas, com as suas peculiaridades, com estas liberdades administrativas, pudessem estar unificadas num ponto que é de estudo, divulgação e vivência da doutrina espírita. Numa inspiração, Luiz de Vasconcelos, ao olhar aquela ata, ele denominou de um pacto. Nós estamos diante de um pacto áureo, e que neste ano está fazendo 70 anos de pacto áureo. E que nós espíritas às vezes esquecemos daquele momento. Mas foi um momento importante, porque diante daquele instante a espiritualidade, Ismael, estavam presentes, fazendo com que, igual no momento em que, no descobrimento do Brasil, quando os portugueses aqui aportaram, lá no plano espiritual alto, jubiloso, ali também naquele instante se encontrava próximo, inspirando os espíritas para que realizassem este fato. E foi assim que naquele momento resolveram fazer um Conselho Federativo Nacional, abrigado na própria instituição FEB, de forma permanente, para que a Federação Espírita Brasileira, que já vinha construindo este processo, e até com seus artigos em Reformador, reconhecidos no exterior, e com a representatividade em congressos no exterior, onde Leon Denis foi o representante do Brasil, e a Federação Espírita colheu essas informações para fazer com que ele representasse o movimento espírita no Brasil, ela então passou a ser a coordenadora deste movimento espírita. A partir de então, criou-se uma caravana e os espíritas saíram pelo norte e nordeste do país, terminando no dia 11 de dezembro de 1950, em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier, onde Emmanuel traz uma mensagem àqueles espíritas sobre o trabalho que estavam realizando. A partir de então, o movimento espírita organizou-se. E ele começou então, através do Conselho Federativo Nacional, a fazer o seu papel. E a FEB, nesse papel de coordenar o movimento espírita para trazê-lo cada vez mais unidos, fraternos, para que a unificação se faça. O tempo passa, o movimento foi aderindo ao trabalho e hoje nós temos 26 estados, um Distrito Federal. E o Conselho Federativo tem 26 federativas e a Federativa do Distrito Federal, fazendo parte do Conselho Federativo Nacional, que se reúne todos os anos, na primeira quinzena do mês de novembro, para tratar dos assuntos de interesse do movimento espírita para atender à finalidade da Casa Espírita. Esta Casa Espírita usufrui do trabalho que o movimento espírita faz através da federativa de seu estado, junto com as demais que levam, no primeiro semestre do ano, os assuntos de interesse que tem na sua própria região, que ao se reunir em comissões, que nós chamamos regionais, e para efeito do Conselho Federativo nós dividimos em 4 regiões, a Norte, Nordeste, Centro e Sul,
Cada federativa faz parte, leva neste fórum, que são nas comissões regionais, os assuntos que no seu estado estão ali sendo executados, não para dar conhecimento aos demais, mas simplesmente para verificar se aquele assunto, na sua nascente, tem uma característica regional, estadual ou nacional. E a partir daí montar-se uma pauta que se faz após essas reuniões, que é feita no primeiro semestre do Conselho Federativo Nacional, onde o movimento espírita se reúne em Brasília para deliberar estes assuntos. Como resultante de todos estes trabalhos ao longo de anos, existem vários documentos chamados orientadores, que são colocados à disposição do movimento espírita, editado pela FEB, mas não é um documento específico da FEB em si, como instituição isolada, mas é da FEB porque ela abriga em si esse Conselho Federativo Nacional. E quando esse conselho constrói de forma coletiva um documento orientador para levar ao movimento espírita, para que nós, na Casa Espírita, tenhamos esta orientação, é um documento que é construído, como, por exemplo, o da mediunidade, durou quase 10 anos, para que o movimento espírita tenha à mão um documento com esta característica, com esta fortaleza, para que possa aplicar e, naturalmente, ao longo do tempo, sofrer as atualizações quando necessário se fizer. E é assim que o movimento espírita está vivendo nos dias de hoje. Cresceu, porque o mundo também sentiu essa necessidade. O movimento espírita hoje está nos 5 continentes. E lá na década de 90, o mundo sentiu a necessidade também de se organizar. E criou-se então o Conselho Espírita Internacional, que aí está para também, da mesma forma, a similitude que existe no Brasil, o movimento espírita organizar-se no mundo para levar essa mensagem de Jesus a toda a humanidade. Nós somos compromissados com Cristo nesse trabalho, mas nós só poderemos levar essa mensagem se nós trazermos ela para nós mesmos. Por isso que nós aprendemos com Alcione, no livro Renúncia, quando ela nos diz que aprendeu com o padre Damiano, que elas faziam o evangelho em casa, estudavam versículo a versículo, e a cada versículo, às vezes, demoravam meses debruçados sobre eles, para trazer aquilo na sua vivência. E ela diz assim que aprendeu com o padre Damiano, de que o evangelho de Jesus deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Que nós, então, possamos o Evangelho de Jesus hoje, à luz da doutrina espírita, conhecê-la, meditar sobre ela, sair do cognitivo, trazer para o sentir, para o coração, e aplicarmos em nossas vidas, para que nós sejamos verdadeiramente espíritas, ou espírita cristãos. Faze do teu nome espírita. Para que nós possamos dizer que somos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos de peito aberto, alegres, satisfeitos, porque estamos praticando o conhecimento que nós tivemos, que meditamos, que tiramos ele do cognitivo, trazemos para o sentir e aplicamos na nossa vida no amar uns aos outros como ele nos amou. Aí a fraternidade se instala. A fraternidade sendo instalada, a união se chega de forma natural. E a união sendo feita, a unificação se estabelece, porque todos nós estamos, sim, estudando, divulgando e vivendo a doutrina, sem aquelas querelas dos primeiros momentos que vivemos, sem aquelas dificuldades de denominar um disso, daquilo ou daquilo outro, mas sim sendo fiéis àquilo que a doutrina espírita nos traz, no convite que nos dias de hoje, nesses dias de transição, nos convida ao testemunho. Ela não precisa de reparo, não precisa de modificação. O que a doutrina espírita precisa é de testemunhadores. E somos nós os compromissados para testemunhá-la. Olhei para o relógio, verifiquei que falei demais. Não é? Porque me disseram que tinha até 8h30. E eu pretendia parar um pouco antes. Mas falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da doutrina espírita é tão bom, que o tempo passa e nós não vemos. Pelo menos para mim que estou falando e estou observando que vocês não estão, mas estão atentos.
E eu agradeço a atenção de todos, porque parece que acompanharam o nosso raciocínio, que desejam que vocês pensem nesse esboço que é, na realidade, um esforço histórico necessário para que nós possamos entender o texto e o contexto. Onde nós estamos? Existe a federação com o papel, que é o tema que nos deram, a FEB e sua missão de unir os espíritas. Esta missão veio do alto. É um trabalho de Ismael que delegou aos espíritas, a todos nós, para que nós possamos trabalhar unidos. O papel da FEB é apenas de coordenar, mas ele não pode coordenar quem não está sendo fraterno. A FEB não pode coordenar quem não deseja a união. E ela não violenta consciências, como Jesus não violentou as nossas consciências, mas aguarda pacientemente que a nossa zona de compreensão possa colocá-lo no devido lugar, como modelo e guia, para que as nossas vidas tenham o Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como uma estratégia e a prece como uma fortaleza. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muita paz.